E aí pessoal, tudo bem com vocês? Grande dia esse dia, hoje dia 16/9/2019 e eu tenho muitas informações aqui para vocês no dia a dia da política. E nesse momento eu quero dar os parabéns ao senador Flávio Bolsonaro, que viajou para a China, nem sei se já voltou da China, mas eu quero dar os parabéns para o senador Flávio Bolsonaro, pois ele acaba de conseguir inaugurar a sua própria militância política, porque agora surge o novo grupo na direita que chamamos de direita flaviana. Então vem comigo que eu vou contar para você todos os detalhes agora, vem! Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos ao assunto, vamos às questões que eu quero conversar com vocês aqui e eu vou tentar ser o mais direto e breve possível, tá bom? Como todos nós sabemos, depois da situação das investigações do COAF envolvendo o nome de Queiroz, Flávio Bolsonaro tentando impedir as investigações no Rio de Janeiro, ele entrou com um pedido no STF. Só que para azar do Flávio Bolsonaro, esse pedido caiu diretamente na mão do Marcos Aurélio, que mandou a investigação voltar para o Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro disse que recorreria e recorreu ao pleno do STF. Não chegou a ser julgado pelo pleno, mas quando caiu na mão do Dias Toffoli, o Dias Toffoli deu aquela canetada que parou todas as investigações sobre o COAF, baseado no pedido do senador Flávio Bolsonaro. Conta-se, o advogado do Flávio Bolsonaro, está aí, tem todos os jornais, eu não preciso mostrar cópia para vocês, que quando o Dias Toffoli deu a canetada, houve choro dentro da casa do Flávio Bolsonaro, eles se abraçaram, choraram, houve grande emoção como se tivessem ganhado uma Copa do Mundo por causa dessa canetada do Dias Toffoli. Então, Flávio Bolsonaro pode negar o que for, mas ele tem uma dívida de gratidão com Dias Toffoli por ele ter parado as investigações do COAF. Sim, não sei se as investigações prosseguindo o livraria ou não, mas que o advogado dele disse que houve festa e houve comemoração, isso está em todos os jornais. Continuando essa questão, depois desses episódios, Flávio Bolsonaro praticamente se virou contra as pautas da direita conservadora. Flávio Bolsonaro apoiou, assinou, deu lá o seu voto na lei de abuso de autoridade. E quando um grupo de senadores se reuniram para tentar apoiar que o presidente do Brasil desse um veto total, e se voltasse para o Senado eles iriam apoiar o veto do presidente, porque precisaria apenas de uma das casas, o Flávio Bolsonaro não assinou o abaixo-assinado junto com os demais senadores. Como não assinou também a CPI da toga, não assinou a primeira CPI da toga, não assinou a segunda CPI da toga, tá? Que teve a primeira, a segunda ele também não assinou e conta-se que já da segunda CPI da toga ele já partiu para uma batalha e há vídeos aí de senadores, tá? Vídeos aí que ele não desmentiu ainda, eu espero que ele desminta. Que ele diante de vários senadores pediram para que não apoiasse a CPI da toga. Isso não sou eu. Fora isso, há os casos que acabaram de explodir para todos nós aí, em toda a mídia, ele entrando em contato com o Major Olímpio e pediu que o Major Olímpio retirasse a assinatura, brigou com o Major Olímpio e o Major Olímpio fez uma declaração dizendo que Flávio Bolsonaro para ele morreu. Tanto que hoje, Major Olímpio disse que não vai sair do PSL, que quem tem que sair é Flávio Bolsonaro. Isso está em todos os jornais e não é nenhuma fake news. Fora isso, houve esse caso absurdo contra a juíza Selma, uma pessoa que, apesar desta investigação que acontece sobre um possível uso de caixa 2, que ela diz que foi pré-campanha, mas que se investigue, se tiver alguma condenação, por mim que condene todos. Mas conta-se que o Flávio Bolsonaro entrou em contato com ela e a pressionou para que retirasse a assinatura. E conta-se um deputado, coronel, saiu aí no Twitter, eu já passei para vocês, olha esse tweet aí. Ele disse que a juíza Selma tinha sido ameaçada, que se ela não tirasse a assinatura, ela seria caçada pelo TSE. E meu amigo, conta-se que Flávio Bolsonaro ligou para ela braba, ela disse gritando e disse que era para tirar a assinatura. Ela disse não tiro, mesmo com risco de a questão da cassação. E foi cumprida. Logo em seguida, todo aquele bafafá, Raquel Dodge, em apenas 6 horas, redigiu todo o pedido de cassação. Ela própria assinou, que deveria ter sido, se não me engano, um membro do Conselho Eleitoral, que deveria ter assinado a questão do pedido de cassação, mas a própria Raquel Dodge assinou todos os pontos e botou para correr um pedido de cassação da juíza Selma. Então, pessoal, coisas muito estranhas estão acontecendo.
coisas provando que Flávio Bolsonaro, sim, tem alguma coisa a esconder, não sei o que é, para mim que todos têm que ser investigados. E se não devem, ok, ele será exaltado e será isento. Agora, se deve, que pague o que cometeu. Como vocês todos sabem, eu sou do Rio de Janeiro, eu votei em Flávio Bolsonaro, eu pedi voto para ele e eu já aqui no canal já disse que me arrependo de ter votado nele e não ganha mais com o meu voto. Para mim não ganha mais para nada, essa é a grande verdade. Mas interessante que depois que Flávio Bolsonaro faz dá a sua entrevista no Terça Livre, se posicionando contra a CPI da toga, de repente você vê toda a máquina que, de certa forma, sempre apoiou o governo, agora essa máquina se levanta contra a CPI da toga, como se a CPI da toga fosse a pior coisa do mundo. Então eu quero já avisar para vocês, eu vou passar para vocês aqui um áudio da nova teoria que Flávio Bolsonaro joga no meio da direita. E ele cria agora uma ruptura, sim, está criada uma ruptura na direita, isso é fato, só não vê quem não quiser. E agora está criado a verdadeira direita, apoiada por Nando Moura, Diego Rox, Marcelo Brigadeiro e todos os youtubers e influencers digitais que continuam lutando pela luta contra a corrupção, pela luta contra os desmandos do STF, pedindo tanto CPI do STF como impeachment dentro do STF. Esses continuam dentro da direita pura, com os mesmos princípios e valores que a direita sempre defenderam. E agora Flávio Bolsonaro cria uma nova direita, que eu passo a chamar e batizo de direita flaviana. Eu estarei passando para vocês aqui as bases da direita flaviana, mas o próprio Flávio Bolsonaro, ele vai dizer aqui quais são as bases da direita flaviana, pois é a nova filosofia de Flávio Bolsonaro. E que, interessante que depois dessa entrevista, vários influencers digitais compraram e estão disseminando para os seus seguidores. Assistam, por favor, e tirem suas conclusões. Dá uma olhada no que disse ele para o Terça Livre. Obedeceu à Constituição, não estou devendo nada. Agora, eu tenho a clara percepção que uma CPI com essa pauta, além de ser uma coisa questionável, você começar a entrar no mérito das decisões de cada ministro, é uma coisa que se discute, eu não tenho a menor dúvida que isso toca fogo no país. Todo mundo sabe como começa e ninguém sabe como termina uma CPI. E mais, você vai... Olha aí, agora ele se transformou no maior defensor do STF. Não podemos questionar os desmandos do STF. É a nova direita flaviana, olha aí. Colocar um poder legislativo em confronto com o poder judiciário, é óbvio, né, que haverá um conflito épico e logo no momento que tudo que a gente não precisa é uma guerra institucional. Isso é gerar emprego, recuperar a economia, aprovar a reforma da Previdência, reforma tributária. Qual o compromisso? Qual a base? Observa bem isso que ele usa, né? Esqueçam a luta contra a corrupção. Esqueçam a CPI da toga. Esqueça pedido de ministros do STF. O foco é gerar emprego. O foco são as pautas econômicas. A nova direita flaviana, ela se baseia nesse princípio filosófico lançado por Flávio Bolsonaro. Eles querem focar nas pautas econômicas e esquecerem a luta contra a corrupção e deixar o STF. Ou seja, é a volta do sistema do PT. Tudo que o PT fez em nome da governabilidade. O Mensalão nasceu em nome da governabilidade. O Petrolão nasceu em nome da governabilidade. Ou seja, esqueçam a luta contra a corrupção. Vamos focar no crescimento econômico. É o mesmo sistema pregado pelo PT e que levou o Brasil ao fracasso. É a filosofia que nasce na boca de Flávio Bolsonaro e é comprado e agora largamente espalhado pela direita flaviana. Pois depois desse discurso de Flávio Bolsonaro, várias influências digitais que eram a favor da CPI da toga, saíram até mesmo nas ruas em favor da CPI da toga, disseram que jamais abandonariam a CPI da toga, disseram que quem era contra a CPI da toga era contra o presidente, ok? Agora se viram contra a CPI da toga. E ele usa de novo esse argumento sobre guerra entre instituições. A verdade, segundo a Constituição, o Senado deve investigar o STF. Isso não é guerra entre instituição, é cumprimento da lei. Então, Flávio Bolsonaro começa a torcer verdades aqui. Continue. Isso que uma CPI dessa tem com o futuro do Brasil? Eu te pergunto, e mais? Tem um agravante no meu caso particular, ó, que por eu... Ele conta aqui sobre a questão de ser filho do presidente. Eu não vou nem entrar nesse termo, que para mim isso aí já está superado.
Outro ponto que o Flávio Bolsonaro usa também e que é usado no script, tá, pessoal? O script que foi entregue pelo grupo do Flávio Bolsonaro para todos os influencers digitais que são direita flaviana, é o mesmo script. Qual é o script? Todos eles acordaram ontem, de manhã, domingo, eles dormiram, entenda, dormiram apoiando a CPI da toga. Acordaram contra a CPI da toga. Observe bem, dormiram apoiando, acordaram contra. E aí, nesse acordar contra a CPI da toga, todos eles tinham um script parecido. Primeiro ponto do script: consultei meus advogados, consultei alguns juristas, consultei alguns magistrados, consultei algumas pessoas entendidas do assunto e resolvi mudar. Então não apoio mais a CPI da toga, sou contra. A CPI da toga não vai trazer nada para o Brasil. Isso está no script de todos os influenciadores da direita flaviana. Segundo ponto no script de todos eles, que foi um script entregue para cada um. Segunda coisa do script, eles tentaram criar uma coisa que poderia causar destruição. Alguns disseram que se a CPI da toga acontecer, pode acontecer o impeachment do presidente capitão Jair Bolsonaro. Eu quero entender da onde tiraram que se a CPI da toga, que vai pedir o impeachment do Toffoli entrar, vai causar o impeachment do Bolsonaro. Isso é terrorismo barato da pior espécie. Outros disseram que se a CPI da toga entrar, pode acabar com a Operação Lava Jato. Pelo amor de Deus! Se a CPI da toga é a única salvação que a Operação Lava Jato tem, como assim vai acabar com a Operação Lava Jato? Ou seja, terrorismo, puro terrorismo. Outros estão pregando e dizendo por aí que se a CPI da toga entrar, acaba a reforma da Previdência. Aonde? Se a reforma da Previdência já vai ser votado amanhã, o primeiro turno já é votado amanhã na terça-feira, e depois já vem para o segundo turno, aonde que acaba a reforma da Previdência? Pelo amor de Deus, que mentira é essa? Ou seja, criaram primeiro um fundamento para dizer que mudaram, porque todos consultaram advogado, ou seja, tão embasados. Segundo, criaram um caos que poderia acontecer, uma coisa para aterrorizar todo mundo, então agora tem uma teoria do caos. Estão pregando um terrorismo aí que pode acontecer se a CPI da toga entrar. E terceiro ponto, tentaram relacionar todos os 27 senadores que assinaram a CPI da toga à esquerda, tentando relacionar eles à pessoa de Randolfo Rodrigues ou de algum outro que tivesse algum tipo de envolvimento ou passagem pela esquerda. O que é isso, pessoal? Canalice da pior espécie. E não preciso nem eu contar para vocês, assistam um vídeo aí do Diego Rox. Diego Rox apresentou 15 senadores que estão junto com Flávio Bolsonaro para acabar com a CPI da toga. 15! E a maioria, pasmem vocês, são do PT, são do PSOL. E eu vou dizer para vocês uma coisa, são do PT, não do PSOL, são do PT. Aí eu digo para vocês e pergunto para vocês, alguém tá mentindo. Alguém criou aí um script preparado, mandou para todo esse pessoal aí e surge agora, né, a chamada direita flaviana. Aí alguns querem se basear, não, porque o Ailton Benedito disse. Ailton Benedito nunca se pronunciou na primeira CPI da toga, na segunda CPI da toga, só agora que ele se tornou o melhor amigo do Augusto Aras. Que Augusto Aras, que é o melhor amigo do Dias Toffoli. Só agora que o Ailton Benedito se pronunciou sobre a questão. É correto isso? Será que ele está sendo isento nessa definição que ele está dando? E outra coisa absurda, eu vou soltar esse vídeo aqui para vocês. Esse aqui é o professor, é o jurista, muito respeitado por todos nós, o Modesto Carvalhosa. Assistam. Meus amigos, na próxima terça-feira será protocolado o pedido de instalação da Lava Toga no Senado Federal. Diante da inevitabilidade desta instalação da CPI, estão soltando uma série de boatos dizendo que a CPI da Lava Toga é inconstitucional, que ela não tem nenhum efeito, nenhuma utilidade. Isso tudo é uma mentira, fake news, e que na realidade o que se precisa fazer é seguir o artigo 58 da Constituição, que prevê a CPI com funções de investigação, no caso, sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, que há mais de 2 anos tem praticado uma série de ilegalidades visando eliminar a Lava Jato, visando liquidar todos os esforços para que haja uma correção nos costumes políticos do Brasil.
Portanto, vamos apoiar a lava-toga de todas as maneiras que pudermos, inclusive no dia 25, na Praça dos Três Poderes. Um abraço. Observe aí. Modesto Carvalhosa disse que tudo isso que estão inventando, Gilmar Mendes, Ailton Benedito, essa turma toda aí disse que são fake news, mentiras, para tentar parar a CPI da toga e convoca todos para estar no dia 25 em Brasília, de frente do Senado, de frente do STF. Agora, começaram uma nova tática. Os mesmos da direita flaviana começaram agora uma tática para destruir a reputação de Modesto Carvalhosa. Começaram a compartilhar elogios que Modesto Carvalhosa possa ter feito no passado a figuras como Rodrigo Janot ou alguém da esquerda para dizer que ele é uma pessoa da esquerda. O mesmo modus operandi que foi usado para fazer o linchamento público de Deltan Dallagnol, que aconteceu há pouco tempo atrás. E eu já repeti, os mesmos que se imbuíram com Flávio Bolsonaro no objetivo de destruir a CPI da toga são os mesmos que que um mês atrás estavam destruindo a imagem de Deltan Dallagnol e da Operação Lava Jato. Então, abra o olho, Brasil. Abra o olho. Então, deixa eu passar para vocês aqui algumas coisas. Muita gente está tentando se embasar no pensamento de Olavo de Carvalho. Eu nem preciso responder Olavo de Carvalho, Nando Moura já respondeu, Marcelo Brigadeiro já respondeu, né? Eu respeito Olavo de Carvalho. Se o professor Olavo de Carvalho está me assistindo agora, que sempre compartilhou os vídeos do meu canal, tá aí, ó. Olha quantos vídeos meu Olavo de Carvalho compartilhou, apoiou. Olha aí dando parabéns ao meu canal. Olavo de Carvalho, tenho total respeito por você, mas não é por isso que eu vou concordar com tudo que você diz. Eu não concordo com isso que você está fazendo agora. A CPI da toga é importante sim. É importante sim. E eu aprendi isso, Olavo de Carvalho, com você. Você me ensinou que nós deveríamos agir nesse momento contra a CPI da toga. E eu quero que vocês ouçam. Olhem, pessoal, não aqui atacando, mas defendendo o próprio Olavo de Carvalho. Olha o que Olavo de Carvalho disse sobre o STF. Dá uma olhada. Então o que estão fazendo esses 9 vagabundos? Olha aqui, de hoje eu faço um juramento para vocês. Eu nunca mais vou respeitar nem acatar nenhuma decisão desse puteiro chamado STF. Que isso aí é escritório de advocacia do PT. E não vem dizer que eu tenho que chamar o cara de excelência. Excelência o caralho, vocês só são excelentes na malandragem, na mentira, na sacanagem. Vocês não são nada, vocês são uns bosta. Então, para mim, perante a minha consciência moral, vocês não têm mais autoridade nenhuma para sentenciar sobre nada. E se vocês ainda quiserem me mandar na cadeia, eu digo, ó, na cadeia eu estarei em melhor companhia do que perto de vocês. Como é que a gente pode discutir isso aí educadamente? Mas não é questão de educação, é questão de imediatamente. Quem pode destituir os juízes do Supremo Tribunal Federal? Só o Senado. O Senado está tudo comprado. Então você vê que o desrespeito flagrante às leis se tornou também estrutural no Brasil. O PT criou o seu... Eu disse, com 20 anos de antecedência, eu disse isso. Esse era o plano do PT. Se sobrepor ao sistema, se sobrepor à Constituição, às leis, às instituições todas e remanejar o país como bem entendesse, por meios sempre ilícitos, sempre ilegais, sempre conspiratórios, sempre agindo como bandidos na calada da noite, como esses 9 bandidos do STF. Então, eles têm feito isso e todo mundo recua para fingir que as instituições estão bem. Quem deu para observar aí? Olavo de Carvalho dizendo o que é o STF. Meu amigo, Olavo de Carvalho, ó, parabéns para você, você definiu muito bem o que é o STF. Agora, interessante que o Olavo de Carvalho mudou de uma hora para outra. Agora ele disse que o foco não é mais o STF. Há várias postagens do próprio Olavo de Carvalho no seu Facebook apoiando a CPI da toga. Mas agora, de uma hora para outra, mudou. Professor, eu te respeito, mas nessa não estaremos juntos, tá? Não estaremos juntos. Continuarei apoiando a CPI da toga. Irei para Brasília junto com o povo. Reuniremos 1 milhão de pessoas. Vamos pedir impeachment de Dias Toffoli, sim. E isso não tem nada a ver especificamente com o presidente Bolsonaro. Que Bolsonaro continue fazendo o seu bom trabalho, lutando pela economia, lutando pelo Brasil. E nós estaremos em Brasília pedindo o impeachment de Dias Toffoli. Essa é a grande questão. E pedindo a CPI da Lava Toga, sim. E eu quero passar para vocês uma coisa, algumas definições aqui interessantes. Essa nova direita, pessoal, que está surgindo, a direita flaviana, é uma direita estranha. Porque assim como a filosofia do Flávio Bolsonaro, a economia, as pautas econômicas, para eles estão acima de qualquer coisa, né? O importante não é a luta contra a corrupção, porque a direita verdadeira tem os princípios,
valores e a ética como coisas absolutas, acima de qualquer coisa. Já a direita flaviana, o mais importante para eles são as pautas econômicas. Diante das pautas econômicas, pode-se negociar com o sistema. É o pensamento de Flávio Bolsonaro. A direita flaviana, que surge aí agora, ela muda de opinião dependendo de quem manda. Se for um poderoso que está mandando mudar de opinião, por exemplo, Flávio Bolsonaro, ele aparece e se pronuncia contra a CPI da toga. A direita flaviana acorda e muda também de opinião. Por quê? Porque são as Marias vai com a outra, eles não têm opinião formada, eles não defendem crenças pessoais, eles não sabem o que defender, eles defendem o que aparece para eles durante a mídia, eles não têm uma luta contra a corrupção definida. Estão sempre jogando o jogo político para estar sempre na moda com quem está no poder. Essa é a direita flaviana. Então, essa nova direita que surge aí não é uma direita comprometida com a direita histórica, que sempre lutou para que possamos mudar o Brasil, para que possamos mudar o sistema. E, gente, não tem como correr. O maior inimigo hoje do Brasil, o maior inimigo do governo Bolsonaro, o maior inimigo dos avanços do nosso país é, sim, o STF. A corrupção no STF. A Lava Jato prendeu muitos bandidos. A Lava Jato desmontou grandes organizações criminosas. Mas o STF, com as suas canetadas, com as suas decisões, mantém essas organizações vivas até agora. Então o que acontece? É necessário que aconteça uma limpeza no judiciário. E não sou eu que estou dizendo. O próprio juiz Marcelo Bretas disse que o único erro que a Operação Lava Jato cometeu foi não ter entrado dentro do judiciário. Velhinho, segundo o artigo da Constituição sobre as comissões, ele diz no seu parágrafo 2 e no ponto 5, ele diz o seguinte, que a CPI pode solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, ou seja, qualquer autoridade, pode ser do STF, do governo, civil, religioso, não importa. Qualquer cidadão tem que se submeter a uma CPI, ao depoimento, sim. Isso é o que reza a Constituição, a Carta Magna do Brasil, a Constituição do Brasil. Então não adianta vir com essas historietas pra cima de nós que não vai ter jeito, esse papo do Gilmar. O próprio ministro Celso de Mello já fez uma jurisprudência dizendo que sim, pode acontecer CPI no judiciário, sim. Ninguém está acima do bem e do mal. Então, pessoal, essas histórias que estão se criando aí são mentirosas. Aí tentam fazer um confronto. Não. Ou é CPI ou é pedido de impeachment. Conversa. Todas as pessoas que entraram com pedido de impeachment apoiam a CPI. Janaína Pascoal entrou com pedido de impeachment, apoia a CPI. Modesto Carvalhosa entrou com pedido de impeachment, apoia a CPI. Alessandro Vieira entrou com pedido de impeachment, apoia a CPI. A própria Bia Kizi, que entrou com a PEC da Bengala, ela sempre apoiou a CPI da toga. Se mudou agora, eu não sei. Mas eu tenho vastos vídeos dela aí apoiando a CPI da Lava Toga. Então quero avisar pra vocês uma coisa. Fique muito atento com essas viradas de casaca em cima da reta final. Essa é a direita flaviana. Um novo braço que surge agora, que está dentro da direita, mas é uma direita que não é comprometida com a ética, não é comprometida com princípios, não é comprometida com valores. É uma direita que se vende dependendo do momento, dependendo da hora. É uma direita que segue pessoas e não segue pautas e não segue princípios para o Brasil. Essa é a grande verdade. E eu sempre estou defendendo aqui. Eu apoio os senadores do Muda Senado, Muda Brasil. Eu apoio as pautas deles. Mas não apoio individualmente cada senador. Eu estou apoiando a luta contra a corrupção. E essa luta contra a corrupção tem que ser uma batalha de todo o Brasil. Eu quero agradecer muito a todos vocês que têm entendido o que eu, o que Nando Moura, o que Diego Rox, o que Marcelo Brigadeiro, o que os youtubers de direita, o que o BBT TV, o que o Roberto Boni, o que a Tatei do Curto e Grossa, o que todos os canais que estão comprometidos com a verdade, que são direita verdadeira, estão fazendo. Eu quero agradecer a você que está apoiando a CPI da toga, que não vai sair desse foco. A nossa luta é contra a corrupção. Nós queremos o impeachment de Dias Toffoli, o impeachment de Gilmar Mendes, e isso não será negociado. Ok, pessoal? Dia 25 estaremos em Brasília e eu conto com todos vocês. Muito obrigado, carinho da audiência de todos vocês. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos. Deixa aí embaixo seu comentário, ou me apoiando, ou ficando contra mim, ou concordando. Eu agradeço muito a sua opinião. Deixa aí a sua curtida também, que ajuda a ranquear o vídeo na rede. Deixa muita curtida nesse momento. E não esqueça também que agora você pode ser membro do canal. A partir de R$2
R$1,99. Vem ser membro do canal e vem fazer parte desse nosso time. Tamo juntos! Que Deus abençoe você, que Deus abençoe esse nosso Brasil.